Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 16 a 18. Eis que eu vos mando como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como serpentes e simples como pombas. Acautelai-vos dos homens, porque vos farão comparecer nos seus tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Sereis levados por minha causa à presença dos governadores e dos reis, como testemunha diante deles e diante dos gentios. Palavra da salvação. Comentário Mateus 10, de 16 a 18. São Gregório Magno. Aquele que exerce o ministério da pregação não deve causar o mal, mas suportá-lo, pois com sua mansidão aplacará a ira dos que se insurgem contra ele, e sofrendo tais aflições, curará as feridas dos pecadores. Se por vezes o zelo da injustiça acende nele a ira contra seus discípulos, o amor, e não a crueldade, deve ser o princípio de seu furor. Embora mantenha por fora o rigor da disciplina, por dentro deve amar paternalmente aqueles que corrige. Há muitos, ao contrário, que, mal são revestidos do poder de governar, inflamam-se no desejo de atormentar seus comandados, querem suscitar o terror do poder, parecer senhores, esquecendo que são pais, e mudam uma posição de humildade em exaltação da dominação. E se, às vezes, mostram-se bondosos, interiormente ardem de ira. É deles que é dito: vem a nós com vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos rapaces. Mateus 7,15. Consideremos que, se somos enviados como ovelhas para o meio de lobos, é para que conservemos a pureza da inocência e não tenhamos a mordida da maldade. Ou seja, àqueles que lhes tiraram a vida perseguindo-os, ou que, vendo-os, não mudaram de vida, pois a morte dos santos serve de socorro para os bons, como é um testemunho contra os maus, para que, por isso, os perversos pereçam sem desculpas e os eleitos tomem o exemplo e vivam. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 19 a 20. Quando vos entregarem, não cuideis como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será inspirado o que haveis de dizer. Porque não sereis vós que falareis, mas o Espírito de vosso Pai é o que falará em vós. Palavra da salvação. Comentário Mateus 10, de 19 a 20. São João Crisóstomo. Às consolações anteriores, acrescenta outra nova, e não pequena, para que não lhe dissessem: como poderemos persuadir os homens em meio a tais perseguições? Ordena-lhes que confiem na resposta. E lhes disse: quando vos entregarem, não cuideis como ou o que haveis de falar. Reveste-os assim com a dignidade dos profetas, que falaram inspirados pelo Espírito de Deus. Quando diz aqui, não cuideis como ou o que haveis de falar, isso não é contrário ao que é dito em outro lugar. Prontos sempre para responder a todo o que vos pedir razão daquela esperança que há em vós. 1 Pedro 3,15. Quando a discussão é entre amigos, devemos preocupar-nos com o que dizer, mas diante de um terrível tribunal e de uma multidão furiosa, quando rodeados de perigos, Cristo nos dá seu auxílio para que falemos com confiança e não cedamos ao medo. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 21 a 22. O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os pais, e lhes darão a morte. Vós, por causa do meu nome, sereis odiados por todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim,
será salvo. Palavra da salvação. Comentário Mateus 10, 21 a 22, São João Crisóstomo. Acrescenta então o que é ainda mais terrível, dizendo: sereis odiados por todos, pois vos expulsarão como se fosseis inimigos do gênero humano. E logo apresenta-lhes outra consolação, dizendo que será por causa do meu nome. E com isso, novamente, acrescenta outra consolação, quando diz que aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. E porque muitos costumam ter muito fervor no começo e depois perdem a força, por isso diz que se refere aos que perseverarem até o fim. Pois qual utilidade têm as sementes que florescem inicialmente e depois secam? Por isso, exige-lhes uma perseverança suficiente, a fim de que ninguém diga que foi Cristo quem tudo fez nos apóstolos e que não há nada de admirável no que eles fizeram, já que não sofreram nenhuma pena. Diz a eles que sua perseverança é necessária, pois, se foram preservados dos primeiros perigos, outros mais difíceis lhes estavam reservados. E depois viriam outros, e não teriam momento algum em suas vidas em que não estivessem rodeados de emboscadas. E isto é o que insinua, dizendo que aquele que perseverar até o fim será salvo. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 23. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Comentário Mateus 10, 23, Santo Agostinho. Não é porque não pudesse defender seus discípulos que lhes ordena fugir e que lhes dá ele mesmo o exemplo, mas para ensinar-lhes a fraqueza humana e para que não se atrevessem a tentar a Deus em coisas que podiam e que era conveniente evitar. Poderia ter-lhes aconselhado a se ferirem com suas próprias mãos, para não caírem nas mãos de seus perseguidores. Mas não o ordenou nem aconselhou, para que não saíssem assim desta vida aqueles a quem prometera preparar a mansão eterna, pois quaisquer exemplos que possam opor às nações que não conhecem a Deus não são lícitos àqueles que creem num Deus único e verdadeiro. Façam, portanto, os servos de Cristo o que ele ordenou-lhes ou permitiu-lhes. Assim, como ele fugiu do Egito, fujam também eles de cidade em cidade, quando forem objeto particular de uma perseguição. Aqueles, porém, que não forem pessoalmente perseguidos, não devem abandonar a igreja, mas ficar para alimentar aqueles que não poderiam viver sem eles. E quando o perigo for comum a todos, bispos, sacerdotes e leigos, os que necessitam dos outros não sejam abandonados por aqueles de quem necessitam. Ou refugiem-se todos juntos em lugares seguros, que os que forem obrigados a ficar não sejam abandonados pelos que devem atender às suas necessidades eclesiásticas, para que ou vivam todos unidos, ou sofram todos unidos o que o pai da família quer que sofram.